Muito bem, pessoal. Vamos começar agora a próxima unidade, que é a parte de razões e proporção, tá? Aqui, para começar, né, eu coloquei uma imagem de Tarsila do Amaral, né, que é um quadro chamado Abaporu, tá? Para vocês terem uma noçãozinha básica do que nós vamos falar. Então, se vocês olharem essa imagem aí, o que ela demonstra? Né? A imagem deveria ser, né, de uma pessoa, né? Uma imagem de uma figura, né? Na realidade, né, de uma pessoa. Então vocês percebem que o quê? Não existe proporcionalidade, né? Nós temos aqui o tamanho dos pés e das pernas, né, em relação ao tamanho da cabeça, né, e os braços, né? Então, só para vocês terem uma ideia, que quando se fala em proporção, também tem a ver, inclusive, com imagens, né? De cara, vocês estão percebendo aqui que a proporção não é da continuidade dela, né? Então, só para vocês terem uma ideia e começar a fixar isso na cabecinha. Ok? Então, vamos ver agora a parte de razão. O que vem a ser razão? Então, em algumas situações, a razão está presente no nosso dia a dia. Quando uma pessoa que trabalha com uma copiadora, né, amplia ou reduz uma figura. Quando o engenheiro analisa uma planta, né, uma residência, de uma empresa, etc. Tal. Quando uma enfermeira prepara uma dosagem de remédio, né, faz as proporções, né, de uma medicação para outra, ou a quantidade, né, que o paciente vai receber em relação, por exemplo, ao peso, etc. Tal. E também, né, no nosso dia a dia mesmo, né, uma cozinheira, quando ela lê uma receita de um bolo, né, a proporção de cada componente do bolo, né, tá ali as proporções de cada uma delas em relação, né, ao tamanho do bolo, né, quanto maiores vão ser, né, as quantidades, né, dentro de uma mesma proporção, tá bom? Então tá. Na realidade, a razão também, né, ela vem a ser o quê? Uma divisão. Agora a gente vai ver mais a seguidinha, né, essa definição mais completa. Vamos ver um exemplo aqui para a gente começar e ter uma ideia do que nós estamos falando. Então aqui nós temos o exemplo 1. Vamos considerar um carro de corrida com 4 metros de comprimento. Tá bem? Deixa eu colocar aqui. Então, 4 metros de comprimento. E um carro de passeio com 2 metros de comprimento. Tá? Para compararmos, né, as medidas dos carros, basta dividir o comprimento de um deles pelo outro, né? Então, por exemplo, a gente vai dividir aqui o carro de corrida pelo carro de passeio. Então, está aqui, ó, 4 metros divididos por 2 metros, tá? Qual é o resultado dessa divisão aqui? 4 por 2, 2. Então, o tamanho do carro de corrida é 2 vezes o tamanho do carro de passeio. Tá? É o que está dizendo aqui essa expressão. Tá bom? Vamos lá. Podemos afirmar também que o carro de passeio tem a metade, né, do comprimento do carro de corrida. Então, só aqui a gente consegue perceber tudo isso. A comparação entre dois números racionais através de uma divisão chama-se razão. Então, essa comparação que nós estamos fazendo aqui, tá, se chama razão. Tá? A razão 1/2 pode também ser representada por do 1 está para 2. Isso significa que cada metro do carro de passeio corresponde a 2 metros do carro de corrida. Tá? Então já vão memorizando aí, né, como se lê essa razão aqui, né? Então 1 está para 2. Ok? Vamos lá. O que mais nós temos aqui, ó? Denominamos de razão entre dois números A e B, sendo que B tem que ser diferente de zero porque ele faz parte do denominador, não existe, né, dentro dos racionais uma divisão por zero, né? O quociente, que quociente? Razão, divisão, né, de A dividido por B, ou A está para B. Tá bem? Bom, aqui ele diz, ó, a palavra razão vem do latim ratio,
Isso significa divisão, tá? Como no exemplo anterior, são diversas situações em que utilizamos o conceito de razão. Vamos para o exemplo 2. Dos 1.200 inscritos num concurso, passaram 240 candidatos, tá? Razão dos candidatos aprovados nesse concurso. Como é que se faz isso, né? Então, 240 candidatos estão para 1.200 inscritos, né? Não é 1.200 inscritos estão para 240 candidatos, 240 candidatos estão para 1.200 inscritos, está aqui. Fechou? Montando a divisão, 240 divididos por 1.200, né? Ou 240 está para 1.200. Igual a quanto? Se eu dividir isso aqui por 240, para a gente tentar chegar à expressão mínima, né? O máximo de divisão, dividimos pelo numerador o 240. E também o denominador por 240. Então, 240 por 240 dá 1. 1.200 divididos por 240 dá 5. Então, de cada 5 candidatos inscritos, 1 foi aprovado. É o que está escrito aqui, ó, né? De um total de 5 inscritos, né? 1 foi aprovado, tá? Outro aqui, ó. Para cada 100 convidados, 75 eram mulheres. Razão entre o número de mulheres e o número de convidados, né? Então, se eu tenho 100 convidados, tá? Eu sei que 75 é o número de mulheres, tá? Vamos ver como é que monta isso. Então, 75 está para 100, né? Então, montando a divisão, 75 divididos por 100. Então, 75 divididos, né, por um número que dê para ser dividido por 100 também, é igual a 25. Então, 75, 25 dá 3. 100 por 25 dá 4. Então, aqui, ó, o que quer dizer isso aqui? Ó? A cada 4 convidados, 3 são mulheres, tá? Cada 4 convidados, 3 são mulheres. Beleza, pessoal? Vamos com calminha aí que a gente chega lá. Vamos para o exemplo 3. Um agricultor, tá, colheu 240 quilogramas de batata do tipo A, tá? Dos quais 12 quilogramas eram de má qualidade. Ele colheu 360 quilogramas de batatas do tipo B, dos quais 16 quilogramas eram inaproveitáveis. Então, aqui, má qualidade, né, em relação ao tipo A, inaproveitáveis ou má qualidade também, né, em relação ao tipo B, tá? Qual dos dois tipos de batata traz mais vantagens para o agricultor? Então ele quer saber se o tipo A ou o tipo B, né, tem mais vantagens para o agricultor. Se eu sei que do tipo A, 240 kg no total foi testado e 12 kg são de má qualidade, e no tipo B, 360 kg, onde 16 são inaproveitáveis. Então, nas batatas do tipo A, as perdas foram de 12 kg em 240 kg, né? Então, ou seja, 12 está para 240 kg. Então, 12 divididos por 240. Isso é igual a quanto? 12 dividido por 12 dá 1. 240 dividido por 12 dá 20. Então, a perda foi de 1 kg a cada 20 kg de batata. Então, ou seja, em 20 kg de batata, eu perdi 1 kg. Tá bem, pessoal? Tranquilo? Vamos ver as batatas do tipo B. Então, as perdas foram de quanto? 16 kg, né, para um total de 360. Então, ó, 16 kg está para 360 kg. Então, 16 dividido por 360. Igual. 16 dividido por 8 dá 2. 360 por 8, 45. Tá, pessoal, como é que o senhor chegou a 8 aqui? Ah, estou fazendo o teste aqui
para chegar. Se eu tivesse colocado um valor aqui, por exemplo, 16, e se dá por 16, vai dar 1. Não é nesse caso. Mas, por exemplo, um número maior, aqui também vai ficar divisível ainda, para dar para simplificar mais. Então, simplifica mais. Tá? Então, o que quer dizer isso aqui? Que a cada 45 quilogramas de batata do tipo B, 2 quilogramas, né, são inaproveitáveis, tá? Então ele tem uma perda de 2 quilogramas a cada 45 quilogramas de batata. Então se a gente comparar um com o outro, o que é maior e o que é menor aqui? 1/20 ou 2/45, né? Então a gente sabe, né, que 1/20 é maior, né? Olha aqui, ó, vou ver para vocês, no nosso setzinho, então, sinal de maior. 1/20 é maior que 2/45. O que quer dizer isso, pessoal? Se 1/20 é maior que 2/45, quer dizer que esse tipo aqui, que é o nosso tipo A, e esse aqui é o B. Quer dizer que esse tipo aqui, o tipo A, eu tenho maiores perdas do que no tipo B. Então as perdas do tipo A são maiores. O cultivo B, então, ele é mais vantajoso. Viu, pessoal? É muito simples, é só prestar atenção e interpretar. Pessoal, desde o início eu estou falando para vocês, tá? Interpretar primeiro isso aqui. Não adianta você começar a montar direto sem saber o que estão fazendo. Tem que entender, né, o que está dizendo aqui, certo? Então, o agricultor do tipo, batatas do tipo A, batatas do tipo B. O que ele está fazendo? Ele está comparando dois tipos, tá? Eu tenho aqui as variáveis do tipo A e tenho as variáveis do tipo B. Então, eu vou fazer uma comparação. Então, o que acontece aqui? Se eu tenho 240 quilogramas, 12, né, são de má qualidade. Então, 12 está para 240. Aqui eu tenho 16 que são de má qualidade. Então, 16 está para 360. São números completamente diferentes? São. Mas eles são proporcionais? Neste caso, não. Né? A gente vai ver logo adiante. Mas a gente tem como comparar qual é que é mais vantajoso. Nem sempre o que é maior, né, é mais vantajoso. Neste caso aqui, o resultado do maior deu que tem maior número de batatas inaproveitáveis ou de má qualidade. Então, o A, né, na realidade, o que é? O A, ele tem um valor onde tem maior perda e o B, onde tem menor perda. Então, logicamente, está aqui o mais vantajoso, que é o nosso B. Tá bom? Tranquilo? Então tá, vamos continuar.